A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nesta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos reunidos em comunhão no dia 7 de abril de 2024 e sempre esperando que esta simples e breve reflexão sobre o Senhor Jesus no caminho de Emaús possa assim nos dar a firmeza da nossa esperança da sua ressurreição. Agradecemos a todos os irmãos, a todos aqueles que sempre têm nos acompanhado, que o Senhor fale em cada coração. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças, por tua misericórdia e o teu favor em nos abençoar com tão grandes bênçãos de mais uma semana que tem se passado. Algumas dificuldades vieram, mas o Senhor tem nos concedido a vitória, porque sabemos que vem de tuas santas e generosas e benditas mãos. A cada um destes irmãos que estão nesse momento conosco, aqueles que podem estar conosco, o Senhor esteja por misericórdia visitando cada lar, cada família. Igualmente, é o desejo do nosso coração e que o Senhor também esteja abençoando a cada um daqueles que nos veem através da internet. Ali em cada lar, cada família, Deus e Pai, toca no coração, fala com cada um dessas almas preciosas que estão buscando ouvir a tua palavra. No nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo fale conosco através desta pequena e breve mensagem, através dos nossos louvores, Pai, sejam sempre agradáveis a ti, e é o teu Espírito Santo que vai falar em cada coração. Usa-nos sempre, a cada um desses teus filhos que aqui estão, para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Nós te pedimos as tuas bênçãos, te agradecemos e te bendizemos, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, um texto bem conhecido do livro do nosso evangelista Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Do versículo 13 ao 35, há apenas a leitura. Não são todos os versículos, mas alguns deles nós vamos ah, comentar posteriormente junto. E o nosso tema é uma mudança radical, que é o que nós cremos que aconteceu na vida daqueles dois homens que estavam voltando para com certeza, o seu local de aonde viviam. Então vamos ler aqueles irmãos que têm a oportunidade de abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Versículo 13, assim está escrito: Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 14. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: O que estáis falando pelo caminho? Eles não pararam, eles não pararam tristes. Ah, 18. Eles não pararam tristes. Não, não tem sentido. E um deles, chama, e um deles chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes respondeu: Quais? E eles responderam: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Quando se aproximaram, versículo 28. 28. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. 29. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde
e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Versículo 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e, partindo, o distribuiu. 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. 32. E disseram uns aos outros: Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? 33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Amém. Com este texto, que é um texto bem conhecido por muitos, e que narra, então, a decepção dessas duas pessoas que estavam voltando de Jerusalém para o povoado de Emaús. E no caminho, o nosso Senhor e Salvador Jesus se apresentou caminhando juntamente com eles, mas devido à sua maior preocupação, que era a morte de Cristo, que já havia sido sepultado, então eles ficaram assim, tristes, abatidos, decepcionados. Mas o Senhor Jesus, sabendo com certeza do que eles estavam falando, explicou e expôs as Escrituras para eles. E aí então houve uma mudança radical, uma transformação na vida daqueles homens, porque o Senhor Jesus explicou as Escrituras. E este então deve ser sempre o nosso propósito e o nosso objetivo maior. Então, vamos daqui a alguns segundos, alguns minutos, compartilhar com todos esta palavra. O nosso hino primeiro da nossa harpa cristã é o hino de número 243, que tem por título Ao Abrir o Culto. Então vamos, com alegria, louvar ao Senhor, porque Ele nos dá esta oportunidade de estarmos tendo esta reunião e em nome do Senhor Jesus. E Ele, pelo Espírito Santo, é que vai nos guiar, eu creio. Vamos louvar então. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que a pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Abençoa. Abençoa aos cordeirinhos,
a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Mais uma vez. Abençoa. Dois, três. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Então abençoa a família dos teus amados, Senhor, os teus queridos, o teu povo, aquele que ama a Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, os tem, e assim, com amor que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos concede. Não é o nosso amor, porque de nós nada temos. E o segundo hino diz: caminhemos na luz. Nós cantamos com uma certa frequência alguns hinos e com menos frequência outros hinos. Mas nesse hino que acabamos de entoar e neste, então estão assim relacionados com o texto. Então, caminhemos na luz, mas que é o nosso tema, não? A caminhada daqueles dois e conjuntamente o Senhor Jesus com eles. Então vamos continuar caminhando na luz da palavra de Deus. Ok? Um, dois, três. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar, nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória fluxo que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, sim, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Uma vez, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Aleluia, amém. Caminhar é o nosso dever. Caminhar sem olhar para trás, mas para o nosso alvo. Como escreveu Paulo, vamos para a frente, para o autor e consumador da nossa fé,
aquele que nos escolheu, aquele que nos capacita e que vai aperfeiçoar a boa obra até aquele dia. Então, somos gratos a Deus porque Ele tem feito tudo e em todos. E somos gratos por esta grande obra que o Senhor tem feito, porque não somos nós, eu pessoalmente não, mas somos um grupo de pessoas que, creio, dependemos do Senhor, somos dependentes dele e somos gratos a ele e nos alegramos porque ele nos concedeu esse privilégio de sermos dependentes dele e ele sempre tem nos fortalecido quando buscamos a ele. Eh, Gostaria, juntamente com os irmãos que estão conosco, que também nos veem, que estejamos orando em favor desta nação, em favor da nossa nação, ali no Brasil, para os dirigentes, para que tenham sabedoria e discernimento para conduzir uma nação como esta, e assim como o nosso país, e também em favor do povo de Deus em todas as partes do mundo, porque muitos passam por grandes dificuldades, porque os dias são maus realmente, mas nós temos com certeza que agradecer ao Senhor e somos gratos ao Senhor, porque Ele é aquele que tem nos sustentado. E não há nenhuma razão, nenhum motivo para ninguém se gloriar em si mesmo, mas é gloriar-se no Senhor. E somos gratos a Deus. Também agradecemos ao Senhor pela Santa Ceia deste dia, pela manhã, ali na nossa congregação, a Igreja Shinohara, e aqui aos irmãos que têm estado conosco e que nos acompanham pela internet, que possamos estar aqui no próximo domingo, com o favor do nosso Deus, participando juntos, em união e comunhão, a Santa Ceia do Senhor. Porque somos gratos ao nosso Deus por todos estes. Vamos ouvir o pedido de oração dos nossos irmãos que sempre estão conosco e que o Senhor tem abençoado. Vamos aqui aos nossos irmãos. Vamos ouvir o irmão Anderson e a irmã Kiki. A paz dos irmãos. Alô? Alô? Oi, a paz dos irmãos. Só temos a agradecer, como sempre, por tudo que Deus tem feito por nós. A minha oração é pelo meu irmão que se operou ontem, ainda não estou sabendo os detalhes. E essa semana vai sair a lista, se eu vou conseguir entrar ou não na empresa. Pedir oração para os irmãos para que Deus tome a frente, né? E tudo. Quanto a isso, só nossos familiares que estão no Brasil e aqui, né? Esse é o nosso pedido de oração. Não. Só agradecer e mesmo pedido dele, né? Ouve? Amém. Peço para o pastor agradecer pela semana que passou. Graças a Deus o Senhor sustentou e tem sustentado, então somos gratos. Agradecer também as orações dos irmãos, não sei se aqui prefere contar ou não, testemunho, enfim, mas domingo passado a gente pediu oração, se queixando que naquela semana a pedra na vesícula havia incomodado bastante, e mais uma vez o Senhor, com a sua graça, com a ajuda da Mamie, que nós puderam ir no hospital terça-feira e diagnosticar que a pedra não está mais lá. Então,
Senhor que move a pedra, né? Move até a pedra visível, pastor. Então, nós estamos agradecidos a esse Deus maravilhoso pelo milagre que ele fez. Ainda vai continuar mais alguns exames, porque certeza que não tem nada, né, na região abdominal, né? Então, dia 29 vai ter mais um exame, vai ter uma endoscopia. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos agradecidos pela resposta da oração que o Senhor nos deu, né? Então, a pedra não está mais lá, e glorificamos o nome do Senhor e agradecemos aos irmãos pelo auxílio da oração. Mas a gente já falou tudo, agradecer a Deus, né? Porque, mais uma vez, ele mostrou seu cuidado pela minha vida, mostrou seu cuidado pela minha vida, pela minha saúde, porque estar em outro país não é fácil, né? E a gente acaba ficando meio inseguro, mas graças a Deus, Deus colocou a vida da irmã Miê, a vida do pastor Roberto nas nossas vidas, ela me auxiliou bastante, foi uma mãe para mim ali, agradeço a Deus pela vida dela e agradecer pela resposta de oração, né? Não tem algo mais lindo do que uma oração respondida, né? E agradeço a Deus por isso, a oração dos irmãos também. E continuar a fazer os exames, né? Porque a gente tem que continuar cuidando da saúde, mas agradecer a Deus, porque a minha oração era sobre a pedra na vesícula, e esse detalhe Deus cuidou com todo carinho e respondeu a minha oração. Amém. こんばんは。体の調子がちょっと寒かったり暑かったりして、ちょっと足腰、膝が痛くて、ちょっと無理しないように、体の調子がいいように神様のお願いして、一応そのぐらいですね。はい。Minha tia. O corpo dele tem dia que dói o joelho, tem dia que dói as costas, essa mudança brusca de temperatura, o corpo vem sentindo bastante. Irmã Maria? Eu agradeço a Deus sempre, porque problema grave assim de doença do corpo eu não tenho, sabe? Mas eu tive arritmia há muito tempo atrás, uma vez, né? E nunca mais tive problema, sabe? Então, eu tenho 68 anos, eu nunca, né, tive problema de saúde, né? Não tomo remédio assim, sabe? Antes, uma época eu tomei remédio muito forte, né? Aí o médico falou que não necessita mais desse remédio, não adianta tomar esse remédio, ele falou, né? Aí então o professor da faculdade, né, disse que tinha médico que falava que precisa tomar, outro médico falou que não adianta nada tomar esse remédio, eu parei. E até hoje, faz muitos anos já, né? Amém. Mas tive problemas. Faz mais de 25 anos, né? Que eu, assim, tô bem, graças a Deus. Uma vez só que teve uma arritmia, né? Amém. Desandou uma vez, mas depois parece que eu estava muito cansada, né? Nessa época. Muito cansada, estressada. Trabalhar era muito puxado, mas graças a Deus, depois nunca mais tive problema. Então eu sempre agradeço a Deus, porque, nossa, que Deus, né, me sustentou até hoje. Nos sustentou, né? Muito grato pelo testemunho. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir a irmã Luzinete, por gentileza. O senhor. Então, continuando com as nossas orações em favor do nosso irmão
pai da irmã Rosinete, que o Senhor já abençoou, mas ele não vai deixar a obra incompleta. Então, lhe foi permitido que ele vendesse a sua residência ali em São Paulo, mas agora ele já está ali com a irmã Rosinete, ou seja, creio que uma parte do caminho já foi percorrida, e o Senhor estará com ele, através das orações dos irmãos, e eu sei que vai completar essa obra que o mesmo Senhor iniciou. Então, no nome do Senhor Jesus, eu peço as vossas orações para a solução desta dificuldade que a irmã Rosinete tem enfrentado. Amém. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz. Agradeço imensamente a Deus, né? Sim, a Deus. Pela vida de cada um de nós. Peço oração para Elsa, uma paciente, uma parente longe do Roberto, que está com meu Deus. Alguma coisa. Use o nome popular. Alguma coisa na coluna. Não, é no sangue. Ah, no sangue? Olha. E ela precisa de transplante de medula pela segunda vez. Há 10 anos, mieloma. Mieloma múltiplo. Fez transplante há 10 anos com sucesso, mas retornou, né? Ela está em São Paulo, ela mora na Espanha, foi juntamente morar com o filho, mas falou que é caso muito complicado, voltou para o Brasil, né? E também para o outro primo do Roberto, que é o Maurício, né? Com problema de fígado, né? E agradeço também pela vida dos gêmeos, que ontem comemoramos o aniversário deles, 7 anos, né? Dia 5 foi aniversário deles, nos trouxe um momento bem alegre. Agradecido. Amém. Jesus. Amém. Então, agradecemos a maravilhosa colaboração de cada um desses irmãos, que de uma forma ou de outra, muitas vezes sem saber, tem nos auxiliado e nos incentivado. Nós agradecemos a cada um de vocês. Vamos aqui orar ao Senhor para que Ele ainda possa, na sua infinita misericórdia, estar continuamente abençoando a cada um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso escudo e fortaleza sempre presente, o nosso socorro, é o nosso provedor, e dependemos inteiramente de Ti, ó Deus, porque Tu tens um amor incondicional para com todos, na dificuldade, na tristeza, na luta, na adversidade. Sabemos que o Senhor está conosco para nos conceder a vitória. E a cada um desses Teus filhos que aqui apresentaram um pedido de oração ao nosso irmão Anderson em favor do seu irmão, que ali está em São Paulo. O Senhor sabe e conhece o coração daquele teu filho que te serve com alegria, eu tenho certeza. E a cada um dos familiares da irmã Keiko também, ó Pai amado, visita, Senhor, cada um daqueles irmãos que também continuamente estão na tua presença, te servindo com alegria. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos ao nosso irmão Nishimura, juntamente com a sua esposa. O Senhor esteja abençoando, diferença de temperatura, o que o corpo demora um pouco para se acostumar a essa temperatura, porque a temperatura nesse país são muito radicais no mesmo dia, mas o teu filho continua confiando na tua providência e continua confiando que o Senhor ouve e responde às orações, assim como temos ouvido também da nossa irmã Renata, que o Senhor é aquele que tem feito maravilhas no lar, na família, nos familiares da irmã Renata, mas ela dá um testemunho de que o Senhor tem operado e o Senhor é aquele que sara, que restaura, que renova, que cura, que restabelece, e a cada um de nós também somos gratos a Ti, porque o Senhor ouve a oração daquele que busca a Ti com sinceridade de coração. Igualmente ao seu esposo, irmão Melvin, que o Senhor continue abençoando o seu local de trabalho, o seu ir e o seu voltar, muitas vezes distante, assim como sua filha Débora.
No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, por todos esses que têm estado conosco e que nos veem através da internet. O Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família, assim como tem nos abençoado aos nossos filhos, aos nossos netos, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido aos teus pequeninos. É a nossa alegria que o Senhor tem nos concedido, ó Deus e Pai, de estarmos reunidos todos no dia de ontem, durante o dia todo. O Senhor ali nos abençoou e continuará conosco. Mais uma vez, eu te peço as tuas bênçãos para cada um desses que, neste dia alegre que fez o Senhor, podem estar na tua casa. Ao irmão Júlio Kaoru Emura, a sua esposa, Simone, ao meu primo, que ali está em São Paulo, juntamente com minhas irmãs, que o Senhor ali esteja sarando, restaurando e concedendo a alegria de eles estarem na tua presença, ó Deus e Pai, com alegria do coração. Também em favor da nossa irmã Bianca, que o Senhor tem estado com ela, continua abençoando a nossa irmã Elsa, que o Senhor abençoe, restaure, renove e restabeleça e dá a solução, Pai, porque muitas dores com certeza tua filha tem passado. Assim como os familiares dela que estão ali na Espanha, o Senhor esteja com cada um, a cada irmão, a cada irmã que tem estado conosco. Nós te pedimos as tuas bênçãos, te bendizemos e te agradecemos nesse nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Ui? Sim, a Luzinete, não? E o Senhor continue abençoando o nosso irmão José Ronaldo e que eles possam, juntamente com a irmã Santina, estarem ali neste novo local de moradia. Mas o Senhor, como a irmã Luzinete pediu, o Senhor com certeza continuará abençoando, porque Ele não deixará nenhum desses, não fará uma obra e abandonará no meio do caminho. O Senhor já tem abençoado ricamente. E agradecemos por estes irmãos, assim como o nosso irmão Alexandre, o esposo da irmã Luzinete. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, é muito grato e muito gratificante, evidentemente, ouvir que o Senhor é um Deus vivo, servimos a um Deus vivo, que não desampara e que ouve as nossas orações e responde. Então, sempre estarmos atentos à voz do Senhor, porque Ele tem múltiplas formas de falar a cada um de nós. E nós temos somente uma, que é através da oração. Por isso, sempre nos dirigimos em união e em comunhão nas nossas orações. Então, voltando ao nosso texto, alguns minutos para fazermos uma pequena reflexão. Então, nesses importantes versículos que lemos do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do versículo 13 ao 35, ele, com certeza, este evangelista nos relata o maravilhoso acontecimento ocorrido com 2 discípulos do Senhor Jesus, quando eles retornavam de Jerusalém para a cidade de Emaús, que também você pode encontrar com o nome de Nicópolis. Nossa cidade tem o nome de Nicópolis, ou essa vilarejo tinha, não é que tem, que significa também Riacho Quente, e que era um povoado da Palestina a cerca de 30 quilômetros de distância de Jerusalém. Então, atualmente, na região da Palestina. Podemos, então, através da leitura desses versículos, perceber que esses discípulos caminhavam sem esperança. Por quê? Devido a eles terem as suas expectativas frustradas, porque eles pensavam que ele, Senhor Jesus, era o restaurador do reino. Então, isso ocorre também com muita frequência na vida de muitos cristãos atualmente. E, por um motivo ou outro, ficam com as suas expectativas frustradas, porque o Senhor não nos responde no momento que nós queremos. Então, o Senhor Jesus começa a caminhar junto deles, expondo e interpretando as Escrituras.
expunha, porque ele não estava lendo, mas ele expunha as Escrituras e ainda interpretava aquilo que ele estava expondo. Não? E nós fazemos semelhante. Nós lemos um texto e procuramos interpretar alguns pontos que são mais relevantes para a nossa realidade. Então, até que eles, né? Então, o Senhor, no caminho, perceberam que era o Senhor Jesus ressurreto e estava caminhando e falando com eles e ensinando tudo sobre a comunhão com Deus. Então temos que ler os versículos novamente, mas eu creio que alguns irmãos já viram esses versículos e já se lembram então desta caminhada do Senhor Jesus. Não sabemos qual a distância que ele caminhou, mas o tempo suficiente para que essas pessoas então aprendessem aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Então, durante essa caminhada, eles não perceberam nada. E por que não perceberam nada? Porque o foco principal na mente deles estava na dor e na desesperança pelo fato do Senhor ter sido morto. Porque nós sabemos que até Pedro foi repreendido pelo Senhor Jesus, porque ele disse que ele iria ser morto e o Pedro falou para ele, não fica pensando só nessas coisas ruins. Não que ele falou dessa forma, né? Mas muitos pensavam daquela forma. Então, eles pensavam que era o Redentor de Israel, mas estavam pensando focalizado em outro ponto, não na redenção da alma. Não era isso que eles pensavam. Então, isso impediu esse pensamento com outro objetivo, impediu que eles não percebessem que era o Senhor que caminhava com eles. Então, isso nos ensina que o nosso foco principal deve ser sempre estar direcionado no Senhor. Não vamos mudar o foco. O pastor faz isso, o irmão A ou B faz aquilo, você tem que continuar com o foco no Senhor. Senão você vai atrás e vai se perder muitas vezes ou não vai, com certeza, ficar firme na palavra do Senhor. Então, não podemos ficar com os nossos olhos fixos ou com a nossa prioridade nos nossos problemas ou nas nossas dores. Muitas vezes o problema já está até resolvido, mas muitas vezes a nossa incredulidade, não é sempre, mas a nossa incredulidade não nos permite ver que a situação já está resolvida, pois o nosso foco está no objeto errado e que não tem pecado nenhum, mas que a nossa prioridade seja sempre naquele que pode fazer aquilo que o homem não pode. Então, eles somente reconheceram que era o Senhor Jesus quando ele deu graças pelo pão que comiam. Então, isso nos mostra que se estamos familiarizados com o agir de Deus, porque eles reconheceram um ato feito pelo Senhor Jesus. Não foi pelas palavras, mas pelo ato. Então, quando nós estamos familiarizados com o agir de Deus, em algum momento nós vamos perceber que a sua mão está estendida para nós. Aquela pessoa que não tem união, que não tem comunhão com o Senhor, não sabe como ele trabalha, dificilmente vai agir da forma como nós devemos agir. Ou seja, vamos perceber que o Senhor está trabalhando. O cuidado do Senhor e o seu terno amor sempre estarão conosco. Não falha. Muitas vezes eu deixo de perceber porque mudo o foco para outra coisa. Tem algo que é mais importante. E eu, em vez de deixar o foco sempre no Senhor Jesus, muitas vezes eu mudo. É como aquilo que eu gosto de fazer, tirar fotografia. E se você mudar o foco, a foto sai com um propósito diferente. Então, uma mudança
radical e profunda, então, começa a acontecer na vida deles. E que mudanças foram essas? 3 ou 4, não são muitas, de acordo com o texto, é claro. Então, vamos ver aqui algumas mudanças que ocorreram. Vejam, eles tiveram os seus olhos abertos pela exposição das Escrituras. Paulo sempre acrescentou para que, quando estivermos reunidos, vamos expor as Escrituras. Muitas pessoas contam muitas historinhas ou algo que o homem realizou, mas o nosso foco principal deve estar na exposição das Escrituras. Aquilo que está escrito, muitas vezes homens realizaram, mas devemos expor a palavra do Senhor. Então, Jesus se revelou a eles e também a nós, como? Pelo conhecimento que recebemos das Sagradas Escrituras. Então, o Senhor se revela a você e a mim como? Pode ser uma revelação particular, como ele fez com João na ilha de Patmos, mas não temos muitas vezes esse acesso que ele teve. Mas o que está escrito no livro de João, capítulo 5, 39, versículo conhecido, assim está escrito: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 39. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. Aí ele confirma, e são elas que dão testemunho de mim. Então, por isso é que nós devemos focalizar sempre nas Escrituras. Não que não vamos comentar algo durante a nossa exposição, mas o nosso principal, o nosso foco principal, o nosso motivo maior é testemunhar aquilo que está nas Escrituras, porque o nosso Senhor e Salvador disse: elas dão testemunho de mim. Não é só no Novo Testamento. Desde Gênesis até Apocalipse, desde o primeiro livro até o último livro da Palavra de Deus, todos eles testemunham do Senhor Jesus. Então, quando reconhecemos em nossa vida que o Senhor Jesus está vivo, não existe mais nenhum motivo para ansiedade, para tristeza, para desesperança e para incredulidade. Todos os outros que vieram, líderes religiosos, estão todos mortos. E só o Senhor Jesus é que vive para todo sempre. Então, se servimos a um Senhor que está vivo e que nos ama com amor incondicional, vamos deixar, eu principalmente, da ansiedade, da tristeza, que sempre virá, da desesperança, que muitas vezes ocorre, e também a incredulidade que não agrada ao Senhor. Então, o Senhor Jesus padeceu, mas também entrou na glória, porque era necessário que assim acontecesse. Ele não foi derrotado pelo poder da morte, mas ele venceu a morte e o seu poder e vive para todo sempre. Por isso que ele e os cristãos são perseguidos, porque os cristãos servem a um Senhor que está vivo, que é poderoso, todo-poderoso. Segundo, então, eles tiveram os seus olhos abertos para compreender a palavra do Senhor. Eles também tiveram seus corações ardentes pela comunhão com o Cristo vivo. Então, é o que nós lemos em um desses versículos. O nosso coração não ardia, um perguntou para o outro, quando ele nos expunha as Escrituras, porque, com certeza, ele falou de tudo aquilo em que o Antigo Testamento falava sobre ele. Então, quando temos esta comunhão íntima com o Senhor, o nosso coração com certeza arde pelo fogo de Deus que nos inflama. É a palavra de Deus que nos inflama. Amém? Amém? Então, claro, que existem cristãos mornos. Está escrito já no livro de Apocalipse, já naquele tempo já tinha cristão morno. Uma igreja onde tinham pessoas mornas. Só leram o Apocalipse, uma das 7 cartas.
E, com certeza, faltando o aquecimento do Espírito Santo. Não é culpa da própria pessoa, mas da falta e da ausência do Espírito Santo. Mas aquele que possui o Espírito Santo ativo em sua vida e em todas as situações, sempre aquele que tem o Espírito Santo ativo. Espírito Santo nós temos, mas tem que estar ativo. E para ele estar ativo vai depender de nós. Então, em todas essas situações, ou em todas, ou quase todas as situações, sempre haverá entusiasmo no coração desta pessoa. E isto vai acabar com a frieza espiritual, que aconteceu com esses dois. Então, uma vez que a pessoa passa a perder essa frieza espiritual, então estar na casa de Deus, estar com os irmãos, tudo isso passa a ser motivo de alegria. Ir até a congregação, quando é possível, estar em comunhão com os irmãos, quando é possível, orar também se torna uma necessidade, louvar a Deus traz prazer, e não canta e não louva porque os outros ao redor estão louvando, mas ele tem prazer. Ele andar com Jesus é a razão principal da nossa vida. Então, seguir o que o Senhor Jesus nos ensina. E quando o nosso coração arde pela obra de Deus, a nossa vida sempre se transforma para melhor pela direção do Espírito Santo dirigindo o nosso andar. E foi o que fizeram esses dois após esse encontro do Senhor Jesus. É só observar o que eles fizeram depois do partir do pão. E terceiro, também foi o que aconteceu com eles. Nós teremos os nossos pés velozes para anunciar o Evangelho. Então, o que eles fizeram? Eles disseram, Senhor, fica conosco, fica aqui, porque já está muito tarde, o dia já está terminando. Mas o que eles fizeram? Vamos aqui já rapidamente verificar. Então, quem tem olhos abertos e coração ardente, olhos abertos, discernimento e coração ardente, também tem pés velozes para falar do Senhor Jesus ao pecador. Ele tem interesse, ele tem esse desejo. Então, esses dois homens que saíram de Jerusalém, eles saíram de Jerusalém para não voltar mais para lá, porque eles estavam tristes. Vamos ficar fazendo o que aqui? Vamos voltar para nossa cidade. Mas agora eles estão voltando para lá. Eles que disseram que era tarde para o Senhor Jesus, mas isso não importa mais. Agora não importa qual era a hora da noite. Então imagina que não era pegar o carro, pegar o táxi, pegar o trem, pegar o ônibus ou qualquer coisa e voltar sentado para, no conforto, voltar aqueles 30 quilômetros de volta. Então, para quem caminha, sabe que vai demorar algumas boas horas andar 30 quilômetros. E principalmente durante a noite, porque naquele tempo não tinha luz na rua, né? Pelo que se conta. Então, teria que ter, assim, uma orientação muito boa. E foi o que eles fizeram. Eles deixaram todos esses impedimentos e, se fosse um de nós hoje, colocaríamos nós ali nesse lugar e falava, segue de volta para Jerusalém. Sem conhecer, nós não chegaríamos em lugar nenhum durante a noite. Então, eles que acabavam de sair de Jerusalém, agora estão voltando para lá. E, para eles, tudo mudou. Então, agora não importa mais qual é a hora da noite, não importa mais se vai ter algum assaltante, o que muitas vezes tinha, durante o caminho. Então, eles que deixaram os discípulos de Jesus, agora estão voltando para eles. Tá? Então, foi o que nós lemos. E eles voltaram para, com certeza, também confirmar a fé daqueles irmãos que estavam lá, que ficaram lá em Jerusalém. E por quê?
porque o Senhor Jesus disse que era para ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Esses dois tiveram que retornar para lá, porque o próprio Senhor Jesus, com certeza, falou com eles mais uma vez que era para estar lá. Então, eles que tinham perdido as esperanças e que estavam cheios de frustrações, porque o Senhor Jesus, para ele, era um rei, mas não era um rei, era um rei terreno. Era aquele que ia resolver os problemas do jugo do Império Romano. Eles não pensavam em salvação, em vida eterna através de Cristo Jesus. Então, quando ele foi enterrado, eles já ficaram com as suas desesperanças aumentadas, quase sem nenhuma esperança e frustrado, evidentemente. Então, eles que estavam agindo desta forma, agora eles têm pressa de anunciar e testemunhar a gloriosa ressurreição do Senhor Jesus. Então, imagina como eles se sentiram após verificar que era o próprio Senhor Jesus, porque assentados à mesa, o Senhor Jesus, como nós lemos, desapareceu. Ninguém desaparece da sua frente se não for com um corpo ressuscitado, se não for com um corpo espiritual, como o do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, o nosso corpo do ser humano, jamais poderá desaparecer diante dos nossos olhos, a não ser pela ação do nosso Deus. Sim, nós sabemos. Mas, agora eles vão anunciar que esta maravilhosa ressurreição do Senhor Jesus. O futuro deles não é mais um futuro incerto, assim como Pedro também fez depois que o Senhor Jesus foi crucificado. Ele falou: bom, agora eu vou voltar a pescar, porque já não vou fazer o quê? O Senhor Jesus já não está mais vivo. E o Senhor Jesus, então, se apresentou a eles na praia. E aí, então, voltou, e aí, com firmeza, a proclamar o Evangelho. Essa ressurreição, a esses dois homens também, mudou esse futuro incerto deles, daquilo que eles estavam com o seu pensamento focalizado na morte do Senhor Jesus, e não na ressurreição. Mas eles deixaram isso e agora tem, então, uma garantia de uma eternidade vitoriosa com o Senhor Jesus. E, por último, agora a boca e os lábios abertos para proclamar que o Senhor Jesus vive para todo sempre. Então, depois de um encontro com o Senhor Jesus, dificilmente nenhum de nós vai ficar calado. Nós queremos proclamar para as pessoas. Então, nada agora pode impedir, né, de proclamar que Cristo está vivo e também de terem comunhão com os irmãos. Então, eles voltaram e proclamaram. Voltaram para ter comunhão com aqueles discípulos que eles deixaram para trás. Então, isso nos ensina que não existe nada que venha ser maior do que a nossa necessidade de proclamar aos outros, como alguém proclamou para mim, como alguém falou para mim, do amor de Cristo. E também vamos ter comunhão com os irmãos, aqueles que realmente são irmãos em Cristo. Então, eles voltam para dizer aos discípulos que a morte foi derrotada. Com certeza, pelo Senhor Jesus, pois o Senhor Jesus, que esteve morto, agora vive para todo sempre. Graças ao nosso Deus, aleluia. Por isso, a tristeza e a desesperança não podem mais fazer parte da vida deles e nem da nossa, e nem nos dominar. Então, se cremos como eles viram, mas eu nunca vi o Senhor Jesus vivo. Isso foi privilégio deles, não? E de mais alguns outros, de algumas centenas de pessoas, de conhecer a Cristo antes de ser morto e conhecer a Cristo ressuscitado, depois de ser morto e ressuscitado. Privilégio de poucos. Mas isso também tem que fazer parte da nossa vida. E se tivermos essa esperança,
E se pensarmos e colocarmos o foco do nosso pensamento na ressurreição de Cristo, essa desesperança não vai dominar a nossa vida. Vamos continuar a ter esperança naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que está escrito na palavra. Ainda que Ele prometeu e Ele fez sinais e maravilhas para muitas pessoas, mas a palavra é para nós. E, com certeza, podemos confiar nesta palavra maravilhosa. Então, conclusão, todos aqueles que caminham com o Senhor em sinceridade de coração poderão experimentar a sua presença na vida real. Então, se caminhamos com o Senhor, se fomos salvos, se somos salvos, se temos essa certeza confirmada no nosso coração pelo Espírito Santo e servimos ao Senhor com sinceridade de coração, nós com certeza poderemos experimentar, não é que vamos, poderemos experimentar a sua presença real na nossa vida. Vai depender de nós. Ele vivo está para sempre e se alegra em estar nos ajudando, caminhando junto conosco. Então, a ressurreição de Jesus abre os nossos olhos e a nossa boca para proclamar o evangelho da salvação. Tudo através da ressurreição. Então, a ressurreição do Senhor Jesus, com certeza, aquece o nosso coração para termos mais fé no Senhor. Não servimos a um Senhor que não nos ouve. Não servimos a um Senhor que não nos atende. Muito pelo contrário, Ele nos ouve e nos atende. Isto é motivo para continuarmos confiando nele. Não que sejamos eternos aqui. Isto não. Todo mundo quer ir morar no céu. E a única forma de morar no céu, você já sabe como é. Alguns vão antes, outros vão depois. Mas nós temos que ter fé no Senhor. E esta ressurreição garantida, que também nos garante a ressurreição e a vida eterna junto com o Senhor Jesus. Esta ressurreição torna possível o aumento da nossa fé, testemunho de que o Senhor fez e fará muito na vida de todos os cristãos que confiam nele. E também para termos mais amor aos nossos semelhantes. Com esse é o desejo do nosso coração. E sempre que estivermos juntos, sempre que estivermos celebrando a nossa Santa Ceia, devemos estar com a nossa mente, com o nosso foco na ressurreição de Cristo e na comunhão com os irmãos. Reunião não significa obrigatoriamente comunhão. Comunhão, sim, é algo que agrada ao Senhor. A reunião é importante, mas devemos estar em comunhão, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos concedido. Amém? Então, agradeço a presença de vocês que por mais uma hora têm estado conosco. E, querendo o nosso maravilhoso Deus, possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, dia 14, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Irmã amiga, tem algo, por gentileza? Nada, que eu sempre com grande frequência me esqueço de algo e nós juntos podemos, então, estar nos lembrando. Peço as vossas orações para que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo perigo e de todo mal. E às quartas-feiras, esta preciosa reunião das senhoras, juntamente com essas preciosas irmãs que têm estado conosco, que o Senhor esteja ali abençoando, respondendo às orações e que o Senhor é Deus fiel e não vai falhar. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, que ressuscitou o Filho amado ao terceiro dia. E muitos foram aqueles que presenciaram a Cristo Jesus ressuscitado.
não foi somente Pedro, Tiago e João, nem Tomé, mas muitas pessoas. E com certeza tiveram uma vida transformada. Mas nós que não presenciamos fisicamente, com os nossos olhos físicos, nós presenciamos espiritualmente e celebramos uma vez ao mês esta preciosa ressurreição que nos trouxe a redenção, que pagou o nosso preço. Senhor Jesus, que o nosso coração continue ardente por Tua palavra, que o nosso coração continue ardente em proclamar a Tua palavra, em ter a união, a comunhão com esses irmãos preciosos que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Continue a estar com cada um de nós, visitando cada lar, cada família, desses que estão conosco e daqueles que nos veem através da internet. No nome de Cristo Jesus, não porque merecemos, mas porque o Senhor é generoso, benigno, bondoso, é Deus sublime, Deus santo, Deus altíssimo, que pode fazer tudo aquilo que o homem não consegue, mas para o Senhor nada é impossível. Abençoe cada um desses teus filhos em mais uma semana, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no nome do Senhor Jesus. Amém.